graça e a paz para todos. Hoje nós vamos falar de mais um utensílio da armadura de Deus, que é a espada do Espírito. O versículo 17, o apóstolo Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, independente do tamanho, ela fazia toda a diferença. Mesmo que ela fosse uma espada curta ou uma espada longa, em que o guerreiro caminhasse com ela andando, ou se ele colocasse na sua bainha, dentro da sua armadura, e usasse somente em momentos específicos, esse era o objeto de ataque para os inimigos. Eu me lembro de um filme chamado Troia, em que um dos seus guerreiros principais, chamado Aquiles, ele foi ter uma batalha contra um forte guerreiro, enorme, robusto. E apesar de nós já estudarmos que a parte da defesa era muito importante, mas a questão do ataque na hora certa, da maneira certa, vai fazer toda a diferença. Isso foi o que aconteceu com Aquiles, quando com uma espada curta, ele conseguiu desferir um único golpe e fazer com que aquele inimigo fosse ao chão. Na batalha espiritual não é diferente. Nós precisamos de armas de ataque. Até agora, nós vimos Paulo descrevendo a estrutura da armadura e nós vimos que realmente precisamos nos munir de defesas. Mas ele aqui vai falar sobre o ataque e ele vai dizer que essa espada do Espírito, já que estamos em uma batalha espiritual, ela é a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque é a partir da palavra de Deus que nós vamos desferir golpes na batalha espiritual contra os nossos inimigos. E quando eu falo que a palavra de Deus é a nossa arma principal, eu não estou querendo dizer que devemos pegar versículos bíblicos e usar eles como chavões, pronunciando, por exemplo, o Salmo 91, ou simplesmente ficar citando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, achando que isso vai causar alguma diferença na nossa vida, porque é a espada do Espírito e é a palavra de Deus. Muitas pessoas elas vão defender, dizendo que devemos recitar versículos a todo momento, que vamos vencer o diabo dessa maneira, usando o exemplo de Jesus, quando ele foi tentado no deserto. É claro que na batalha espiritual o nosso maior exemplo é Cristo, que venceu todos os nossos inimigos. Mas perceba, quando Jesus na tentação do deserto ele disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Jesus ele não simplesmente estava citando, recitando um verso do Antigo Testamento. Ele estava vivendo aquilo ali. Então, na batalha espiritual, com a nossa arma principal de ataque, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, nós devemos não só usá-la para desferir golpes contra o inimigo, mas nós devemos principalmente vivê-la. E aí é que está o desafio de todo cristão, porque é fácil nós decorarmos textos especificamente para cada ocasião e talvez de acordo com cada ataque que nós vamos sofrer dia após dia. Mas o difícil é nós transformarmos esses textos em vida prática na nossa vida. E aí nós podemos aprender com o que o nosso mestre fez. Jesus ele estava com fome no deserto. E ele tinha todo o poder para transformar realmente aquelas pedras em pães, assim como o diabo, nosso inimigo, sugestionou para Cristo. Mas Jesus ele não somente citou o versículo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Cristo, ele foi o exemplo maior de que aquele que serve a Deus, ele não só vive de coisas materiais, mas vive principalmente das coisas espirituais. Devemos desembainhar a nossa espada do Espírito, a palavra de Deus, falando ela, é óbvio, mas principalmente vivendo o que nela está escrito. Só assim nós vamos vencer o diabo. E talvez com os nossos ataques espirituais, através da palavra de Deus, falada e vivida, nós vamos colocar ele na posição onde ele deve estar. Que o Senhor nos ajude a batalharmos da maneira correta. Senhor, estamos aqui e precisamos do teu auxílio. Eu sei que muitas vezes achamos que somente o fato de decorar versículos vai surtir algum efeito na batalha espiritual. É claro, Senhor, que é a tua palavra. É claro que é a Escritura Sagrada, é o livro santo.
Mas quando ele não faz diferença na nossa vida, o que é que vai acontecer, Senhor, na batalha? Nós seremos envergonhados. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a dia valorizarmos a Tua palavra, lermos ela e principalmente, Senhor, fazer com que ela se desdobre em prática no nosso cotidiano. Eu venho te pedir o Teu auxílio para todos que estão vendo essa devocional. Que o Senhor, Pai, nos revista realmente da armadura do Senhor, para que possamos resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecermos inabaláveis. É assim que nós te oramos, no nome santo de Jesus. Amém.